algo bem interessante, algo, digamos assim, especial. Não faz parte da linha do programa nós colocarmos testemunhos, salvo o testemunho de Sara de Gomes, muito importante. Se você não assistiu e se você souber um pouco de espanhol, assista o testemunho de Sara de Gomes. Mas o que nós vamos passar para você agora é um testemunho que acredito que já percorreu todo o Brasil. Foi gravado de um celular. Um pastor teve um sonho sobre a Igreja do Brasil. E é algo muito relevante esta revelação, e está na Bíblia. Lá em Joel é dito que nos últimos dias, velhos, crianças, mulheres, jovens terão visões, terão sonhos. E o sonho que este pastor teve sobre a Igreja do Brasil é algo realmente para pensarmos, para meditarmos, e é a pura realidade. Você vai assistir agora, a imagem não é tão boa, porque foi gravada de um celular enquanto ele estava dirigindo. E esse sonho, esse vídeo, digamos assim, tem sido passado, acredito, muitas pessoas já divulgaram, não sei se você já viu, mas o programa Jesus está voltando a isso, para trazermos novidades do que está acontecendo, sempre em prol de aumentarmos a nossa fé, de melhorarmos o nosso cristianismo e sabermos de uma coisa: se nós estamos brincando de ser cristãos, nós vamos ficar para trás. Eu vi essa semana, fiquei percorrendo notícias só em espanhol, como os cristãos estão sendo mortos mundo afora. É impressionante. Até lá no Paquistão, um pai matou uma das filhas, eram duas, ele matou uma das filhas porque ela se tornou cristã e a outra conseguiu fugir. Isso no mundo inteiro, na África, Oriente Médio, na Ásia, a perseguição aos servos de Deus está sendo terrível. É mais uma prova de que está chegando o momento do grande dia que esperamos, o arrebatamento. Por isso, não brinque. Não tenha duas faces, não tenha dois comportamentos, seja um servo de Deus aonde você estiver. O tempo é de clamarmos a misericórdia de Deus para não cairmos, porque Paulo já dizia: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Não é o que está, é o que pensa. Então, temos que estar clamando a misericórdia de Deus para não cairmos, não sairmos nem para a direita nem para a esquerda, porque está muito, muito próximo o dia do arrebatamento. Isso tem sido... O Senhor tem falado através dos seus servos nos 4 cantos do planeta. Então, veja este vídeo que foi feito por um celular, da importância de nós mostrarmos isso, de continuarmos divulgando, porque o que ele fala neste vídeo é a pura realidade da Igreja do Brasil. Que sirva para nós meditarmos e sermos mais fiéis ao Senhor. Porque podemos enganar todo mundo, mas ao Senhor ninguém engana. Daí a importância de levarmos a nossa vida fiel ao Senhor, estarmos no centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente e assista e tire suas conclusões. Que Deus te abençoe poderosamente. A todos os irmãos da Igreja Unidade em Cristo, espalhada por todo o Brasil. A minha unidade com a igreja é em Cristo. Quero contar para os irmãos. Nós estamos indo para Chapada de Guimarães, eu e a Aurora, está gravando. Nós vamos socorrer uma pessoa que veio do Triângulo Mineiro, passando uma luta, está aqui na Chapada, foragida do esposo. O esposo quer matar essa pessoa, e ela está aqui na Chapada com 2 filhos. E achei por bem, diante desse quadro, diante do sonho que eu tive essa semana, de postar na rede social como um aviso de Deus, sem pretensão, sem soberba e sem vaidade, em nome de Jesus. Dia 2 para o dia 3 agora de fevereiro, do dia 2 para o dia 3, eu tive um sonho. Acredito que foi Deus que colocou na minha mioleira esse sonho. Dormimos aí por volta de meia-noite, e durante esse período de meia-noite às 4h30 da manhã, eu sonhei que eu estava em Jerusalém, olhando para a mesquita que tem o telhado de ouro, né? Dom ali da rocha. Eu estava atrás do muro da lamentação, olhando para a mesquita, e eu olhava à minha esquerda, tinha um homem com uma
luneta, olhando atentamente para dentro da mesquita. Ele olhava dentro da mesquita, olhava para mim, olhava para dentro da mesquita, olhava para mim, e de repente ele disse: preste atenção, tire os seus olhos dos acontecimentos que estão no mundo e olhe para Jerusalém, pois Jerusalém é o ponteiro no relógio mundial de Deus. E ele disse, perguntei a ele por quê. Ele disse para mim: preste atenção, veja. De repente um homem que estava ali em volta do muro das lamentações começa a tocar um tambor, um atabaque, e começa a tocar com muita veemência, com muito rigor. Ele toca essa
de Jonathan Bush. Viu, Jonathan? Você que está aí nos Estados Unidos ouvindo, eu vi no sonho a sua filha sentada na quarta cadeira e na última cadeira uma outra menina que eu não sei quem era. Havia uma mulher dando estudo bíblico para as duas meninas. Me parecia, eu falei com a Aurora, ser uma pastora de Uberlândia, mas eu não vi o rosto dela. Ela estava de costas e a voz profética disse: não é hora mais de dar estudos bíblicos à igreja. É hora da igreja viver o que ela já tem recebido. Isso, essa mulher, que parecia ser, não afirmo, uma pastora de Uberlândia, ela caiu com o rosto em terra, profetizando, e a voz profética disse: esse momento é o momento da profecia se cumprir. E eu perguntei o que significam as 7 cadeiras, o que significa as 2 crianças. E ele disse: as 2 crianças são crianças que estão longe de seus pais, são crianças que não estão amparadas pela família. E a voz profética disse, a igreja que é considerada agora abandonada, a igreja que não tem aparência, a igreja que não tem luxo, a igreja que não tem ouro, a igreja que não tem riquezas, essa igreja é a igreja que vai ser levantada na última hora. Essas 2 crianças representam a igreja que verá e passará pelo arrebatamento da igreja. Oh, Xarabacantionei, aleluia. E eu perguntava à voz profética o que era as 7 cadeiras. E ele disse: são as 7 trombetas. As 7 cadeiras significam as 7 trombetas. Eu então me antecipei e perguntei: as crianças significam que já tocou alguma? Qual que tocou? A de lá ou a de cá? A 4ª trombeta já soou? E ele disse: cala e ouve. Mandou eu calar e disse: cala, ouve e observa. Vocês estão na meia hora de silêncio. Você que tem Bíblia, meu irmão, pega na tua Bíblia, vê o que é a meia hora de silêncio no céu. E eu então calei a minha voz e ele disse: agora vê e vê mais uma vez, e vê mais uma vez. E eu voltei na visão, no sonho, eu voltava a Jerusalém, voltava naquela colina, no Domo da Rocha, o homem com a
vai ou você fica. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não verá a vida eterna. E sobre esta pessoa permanecerá a ira de Deus. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 36. Você tem o Filho? Obviamente você deve ter a vida. Você deve falar da vida. Suas ações devem ser de vida. Se você tem o Filho, suas atitudes